E fato é que toda perca, quando não achada, é uma separação, é um prejuízo, dependendo se for financeiro, é uma dor, se for na área de um relacionamento, um casamento, um filho que casa e também vai viver sua vida. Então toda perca é um desconectar, um separar, um distanciar. Mas esse versículo mostra o verdadeiro sentido de uma perca. Lembrando que esse texto, esse capítulo, ele está falando de algo que se perdeu e alguém que está procurando. Alguém que está perdido, alguma coisa que está perdida, e alguém que está procurando. O dono, aquele que é proprietário, aquele que é pai. E no verso 24 de Lucas 15 é bem enfático dizer, quando o filho pródigo, que é a terceira comentário ou terceira palavra desse capítulo, que vai dizer sobre o pródigo, que é o filho que sai, que pede a herança do pai e vai viver uma vida, e aí gasta tudo e volta. E aí quando o pai recebe ele, o pai diz isso que a gente vai ler agora: porque este meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, o pai está dizendo, lembrando que o contexto é alguém que se perdeu. Então o pai está dizendo que o filho que se perdeu, que o filho que saiu de casa, para este pai havia morrido. Reviveu. Quando ele apareceu, o pai teve contato. Estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. Então o texto aqui agora, eu acredito, de todo esse capítulo é onde explica o que é uma perca e o que aquele que perdeu está sentindo. Ele está sentindo uma dor, ele acha que morreu, mas quando o filho reaparece, ele demonstra a alegria de ter o filho como ressuscitado, se colocarmos nessa palavra, nesse contexto. Então, para o pai, a partir do momento que o filho sai de casa, a partir do momento que o filho decide viver sem ele, é como se o filho tivesse morrido. Quando eu estava lendo isso, me saltou Efésios capítulo 2, verso 5, que também vai explicar, lembrando que esta parábola está dizendo sobre o reino. Então está dizendo que o pai, ou a mulher, ou o pastor, que aqui tem o arquétipo de Deus, que perde alguma coisa e procura, mas o pai tem um filho como morto. Não foi o pai que matou o filho, mas o filho que decidiu sair da presença do pai, e à medida que ele saiu e se distanciou para o pai, o filho morreu. Porque o pai não está vendo, o pai não está ouvindo, o pai não está tocando mais o filho. Então para esse pai, apesar da lembrança do filho, para esse pai, o filho está morto. E Efésios capítulo 2, verso 5 vai dizer: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu quero conectar isso à ideia que você precisa entender, que quando alguém está longe de Deus, esse alguém para Deus está morto. Quando alguém está longe de Deus, para Deus, essa pessoa está morta. Talvez você está dizendo, mas que heresia, calma. Eu gosto de pegar o Ronaldo. Venha cá, Ronaldo. Venha cá. Quem sofre mais? Quem morre ou quem fica vivo? Deita no chão aqui, Ronaldo. Deita aqui. Fica deitadinho. O Ronaldo é meu ator. Eu já fiz muito ato fúnebre. Não gosto, mas é um lugar de reflexão. Quando eu chego no ato fúnebre, eu vejo pessoas chorando. Mas olha que coisa tremenda. A mãe, a esposa, o esposo, o filho está chorando, gritando, falando de saudade, mas o morto não tem nenhuma
expressão. O morto não sente nada. Ele não sente as lágrimas, ele não sente saudade. Eclesiastes vai dizer que na sepultura não há trabalho, não há sonhos, não há pensamentos. Então quem está sofrendo não é quem morreu. Eu não estou falando de vida eterna ainda, eu estou falando de perca. Quem está sofrendo é quem está vivo, porque está velando e abrindo ou se despedindo de alguém que morreu. É a mesma coisa de quem está no mundo. Ele não sente, ele vive uma vida dissoluta, ele vive de qualquer jeito, e ele não sente Deus, porque ele está desconectado de Deus. Mas Deus sente, porque quem chora e quem tem dor é quem perdeu, não é quem está perdido. Tem uma teologia dizendo que Deus é ruim. Isso é satânico, diabólico, porque Deus sofre com cada filho que decide viver longe dele. É como se tivesse morrido. E Efésios vai dizer que estávamos mortos em nossas ofensas. Ou seja, enquanto você estiver no pecado, para Deus você está morto. Deus não conhece você, mas Ele sofre. Ele sabe quem você é. Mas é como um filho que foi embora e decidiu viver sem Ele. Então por mais que chore, por mais que grite, está morto. A situação do pecado é assim. Fique aí, Ronaldo, e não se mexa, que morto não se mexe. Então o pai sente como isso. O filho estava vivo? Estava vivo, gente? Mas o pai está dizendo, estava morto. Porque o que adianta estar vivo, mas não ter mais abraço, não ter mais contato, não ter mais palavra. É como se estivesse morto. E Efésios vai dizer que o pecado gera morte. Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, ou seja, é o que Efésios está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, que por causa do pecado, para Deus nós estamos mortos. Porque se o pecado tem um salário, tem que ser pago, e o preço é a morte. Então Deus não tem contato com quem está morto. Deus só tem contato com quem está vivo. Mas o texto vai dizer que por mais que o filho se perdeu, a moeda se perdeu, a ovelha se perdeu, o pai continua procurando. Tem alguns filhos perdidos aqui nessa noite, que o pai manda te dizer: eu nunca desisti de você, eu estou te procurando. Foi você que se perdeu, não foi eu que me perdi de você. A Bíblia vai dizer que os vossos pecados fazem separação entre eu e vocês. O Senhor está dizendo. Então quem decidiu caminhar sem Deus, não foi Deus que se distanciou, mas você resolveu se distanciar. Deus sabe de você, mas é como alguém que está morto. Mas glórias a Deus, glória a Deus, que esse problema, nem Moisés, nem Elias, nem os profetas, nem Josué, nem os apóstolos poderiam resolver. Trazer à vida quem está morto. Porque o morto não tem contato com as experiências do Pai, com a essência do Pai. É como descendo a um abismo, sob outro abismo, e se distanciando cada dia mais. E quanto mais distante, mais difícil fica de se aproximar. Parece, eu converso com muitas pessoas que se afastam, e a primeira coisa que elas falam: pastor, é fácil se afastar, mas difícil demais de voltar. É uma cobrança.
Quantas pessoas eu converso, a pessoa diz assim: não, quando eu melhorar, quando eu parar com algumas coisas, eu volto. Você está morto, você não vai conseguir voltar, porque você está morto. Você não tem poder de trazer a vida, só Deus pode trazer a vida. Então quem está longe de Deus, não é pelas suas obras, porque suas obras diante de Deus não existem. Então deixa eu dar um recado para você que diz: eu não mato, eu não fumo, eu não faço isso, eu dou caridade, eu não preciso estar na igreja. Isso é uma mentira, sabe por quê? Porque Deus nem vê, você está morto. Você pode dar ação social. Eu vejo muitos blogueiros na internet fazendo um monte social. Para Deus não significa nada, porque não foi pelas obras da carne que você vai ser salvo, mas pelas obras da fé. É dizer: eu não faço nada, em mim não habita bem algum, mas Jesus veio resolver aquilo que eu não era capaz de resolver. É como Lázaro. O que ele disse para Marta e Maria? Ele vai ressuscitar. Alguns filhos aqui vão ressuscitar essa noite. Mas a resposta é: como a gente às vezes olha para alguém da nossa família e diz assim: esse não tem mais jeito. Como Deus vai restaurar? Como Deus vai tratar essa pessoa? Ela está tanto perdida, está fazendo tudo errado, não tem jeito. É que Marta e Maria disse para Jesus: ele está morto há 4 dias. Talvez você está desviado há 4 anos. Talvez você está perdido há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos. Porque você disse que se magoou, mas o Pai nunca deixou de procurar você. Então talvez essa pessoa olha para essa pessoa e fala assim: você continua sendo filho ainda. Talvez você não se sinta filho. Olha para ele e fala: talvez você não se sinta, mas você é filho. Porque não tem, querido, o mais gostoso que não tem a ver com um filho. Porque filho, ele pode falar que tem vários pais, mas quando ele faz o código genético, só tem um. Vou repetir para você. Você pode dizer: não, meu pai é Oxum, meu pai é Oxóssi, meu pai é Aparecida, meu pai é isso. Mas quando faz o código genético seu espiritual, só tem um pai, que chama Yahvé, Jeová, Senhor, meu e Salvador. No caso de Lázaro, ele gritou, mas aí foi só um homem. Como resolver o problema nosso? Como resolver isso? Por isso que ele precisava morrer. Porque quando a gente está desconectado de Deus, a gente está num vale de sombra e morte. Aí o Salmos 23 vai dizer o seguinte: para que o Senhor te alcançasse no vale de sombra e morte, ele tem que morrer. E aí vai dizer no verso 4: ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque quem está comigo? Deus. Às vezes você acha que Deus te abandonou pelas escolhas que você fez, mas Deus continua te perseguindo por onde você for. Você está morto por causa da condição do pecado, mas nessa noite a gente te trouxe aqui para dizer: eu vou te trazer a vida novamente. Tem coisas na sua vida que você não está conseguindo mudar. Tem situações na sua vida que você não consegue romper, não consegue se libertar. Outro dia eu estava ministrando a alguém e ele falou assim: mas espera aí, se eu entregar minha vida, eu tenho que parar com tudo? Eu falei: se fosse para você parar com tudo, pela sua opção, Jesus não teria morrido na cruz. Ele não disse: vem a mim, pega o teu fardo e continua a carregar. Ele diz assim: todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, vem até mim. Pega esse fardo de morte e troca pelo meu, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A cruz era minha, mas quem carregou foi Ele. A morte era para mim, mas quem morreu foi Ele. Mas glória a Deus que a morte dele não prendeu Ele. Quando Ele ressuscitou, eu e você também ressuscitamos com Ele. E a morte perdeu a sua força, não tem mais poder.
3 coisas acontecem na morte de Jesus. Então, depois de morto, não tem como trazer a vida. 4 dias, 10 anos, não dá. Ele não tem força, ele não tem movimento. Mas Jesus pode fazer aquele que estava morto reviver. Ele pode, porque Ele é o dono da vida. Então, o salário do pecado é a morte. Então a morte cobrava de mim e de você o pagamento. O pecado cobrava, tem que morrer. Só que se eu e você morresse, nós não teríamos capacidade de ressuscitar. Então precisava Deus morrer, porque Ele é Senhor e é o Deus da vida, e Ele ressuscitou. O que Ele estava dizendo? Se você estava cobrando um salário, eu estou pagando. Por isso que Romanos vai dizer: tragada foi a morte pela vida. Qual é o teu salário? O meu salário é a morte. Então, pois é, eu morro e eu pago o preço de todos, porque eu não estou morrendo no pecado, eu estou morrendo como inocente. Eu estou substituindo o lugar dele por mim. E quando ele faz isso, e quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele traz a vida quem estava morto. Por isso que toda vez Jesus tocava e dizia: levanta. Porque ele não tem contato com quem está morto, mas ele tem contato com quem está vivo. E a partir de então, se começa o desenrolar de Lázaro, gradativamente, um processo, um passo. Porque, querido, ninguém muda de um dia para a noite. Ninguém consegue deixar de fazer as coisas. Eu estou quase 30 anos na igreja. E se eu falar para você que todo dia eu peco, mas o pecado não pode mais cobrar a morte, porque Jesus pagou o preço. Então todas as vezes que o pecado vem diante de mim querendo me matar, me tirar, ele não tem esse poder, porque eu fui redimido. Deus abençoe. Amém? Vamos lá. 3 coisas, para terminar. 3 coisas acontecem na morte de Jesus. Primeiro, diga comigo: o pagamento do pecado. Eu já li e falei, Romanos 6:23. O salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Então, quem está longe de Deus estava morto, como filho. Note que o filho se distanciou, mas quando ele passou apuro, é interessante que até ateu, quando passa apuro, lembra de Deus. Todo ateu é alguém ferido na alma, decepcionado com alguma coisa de Deus, e no dia da dor ele sempre lembra de Deus. Todo ateu faz isso. Então, por mais que você diga que está longe, no dia da dor, de quem que você lembra? De Deus. O que o filho entendeu? A Bíblia vai dizer que ele gasta todo o seu dinheiro, vive uma vida dissoluta, e ele vai trabalhar e não tem nem dinheiro para comer, e ele vai cuidar de porcos e tem vontade de comer a comida do porco. Então ele cai em si. Eu não consigo mudar a minha história. Eu cheguei no fundo do poço, e o fundo do poço para mim, eu não tenho força para sair dele, mas eu tenho um pai que é justo. Eu não consigo sair do fundo do poço, eu não consigo sair dessa situação, mas eu tenho um pai que pode me ajudar. Não importa se eu estou torto, se eu estou todo quebrado, se eu estou todo arrebentado, se eu estou fazendo tudo errado, quando eu peço ajuda, o pai não vem apontando o dedo e diz: não, você precisa melhorar. Não, ele fala: o que você precisa, filho?
sair do fundo do poço? Então, estendendo a mão, pegou Pedro. Pedro afundou. Talvez você afundou, mas o mesmo Jesus que estendeu a mão para Pedro vai estender a mão para você novamente. Segunda coisa, o caminho se abriu. A Bíblia vai dizer, Romanos capítulo 5, verso 10, porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, tendo sido reconciliados, teremos salvos pela sua vida. A palavra reconciliado no grego é catalasso. O que é catalasso? É voltar a ter o favor. Olha aí. O que é isso que Jesus está dizendo? A morte de Jesus, eu e você tínhamos perdido, afinal de contas não pegamos nossa herança e não gastamos do jeito que a gente quis. Então logicamente pela lei não tínhamos mais direito a herança nenhuma. Essa era a condição do filho pródigo. Ele pediu a herança e gastou tudo fora, distante do pai. Mas quando ele voltou, o catalaço voltou, a herança voltou, porque em Deus não tem prejuízo. Deus não tira, Ele dá. Então Ele reconciliou, ou seja, Ele te favoreceu. Escute isso: todas as vezes que você errar e se perder no meio do caminho, existe um Deus que sempre vai te procurar para trazer você de volta ao teu lugar, porque o caminho foi aberto. O favor que você perdeu, agora você tem de volta. Agora, a terceira coisa que acontece com quem está em Deus, que a morte de Jesus causou, voltamos a ter vida. Não é a vida que nós respiramos, é a vida conectada a Deus. Porque quando Adão peca, ele é tirado do Éden. Mas quando Jesus morre, nós, Adão, voltamos para o Éden. Porque ele abriu o vivo e perfeito caminho. E agora, por causa dele, nós temos acesso ao Pai. Romanos capítulo 6, verso 11 vai dizer o seguinte: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Ou seja, quando Jesus morreu, pagou o preço, nós também pagamos o preço junto com ele. Então para o pecado agora nós estamos mortos, mas para Deus nós estamos vivos. Então não tem como pagar, porque morto não tem sentimento. Sabe por que ainda tem desejos? Porque ainda tem coisa viva. Quando morre, acaba tudo. Lázaro ressuscitou. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, capítulo 2, verso 24 vai dizer: levantando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Agora inverteu. Quando a gente estava distante de Deus, nós estávamos mortos para Deus. Mas Jesus morreu na cruz. Agora nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Não é mais pelo que eu faço, mas sim pelo que Jesus já fez. Não é a minha mudança, não é a minha obra, a obra é dele. Porque essa canção diz: é Ele, por Ele. Talvez você está aqui hoje e foi o que o Senhor tratou comigo no meu espírito. Quando eu perguntei ao Espírito Santo, eu não consegui dormir desde as 4 horas, cansado. E eu dizendo: Deus, por que eu estou chorando? Ele falou: filho, eu estou colocando dentro de você o que eu sinto pelo meu filho que está distante. Chora por eles. E aí eu comecei a orar por pessoas que eu não conheço, dizendo: Deus, traz de volta. Dá força para ele te se reconhecer.
Talvez ele não tenha força para voltar. Ele sabe o lugar dele. Está quebrando a cara, está experimentando coisas que não é para experimentar, está se frustrando em situações que não é para se frustrar, mas ele não está tendo força para voltar, Senhor. Está com vergonha. Traz ele de volta. Traz ele de volta. E eu vou dizer mais. Nós temos aqui algumas pessoas para batizar. O batismo não é maior do que a fé. Não é o batismo que salva, é a fé. Aquele que crê e for batizado será salvo. A condição para ser salvo não é batizar. A condição para ser salvo é ter fé. E o que é o batismo? A fé é eu entregar minha vida ao Senhor. E o batismo é a minha declaração pública do ato que eu estou fazendo. É eu dizendo, eu reconheço Ele como meu Salvador. Eu não consigo mudar, mas Ele consegue, Ele pode fazer. Eu não consigo me levantar, mas Ele pode me levantar. Eu não consigo ressuscitar, mas Ele pode me ressuscitar. E eu orei. Eu disse, Deus, tem pessoas que vão estar ali. Se tiver, mostra o teu amor para essas pessoas. Que o Senhor é Deus de trazer novamente o favor. Ei, você apenas perdeu um tempo longe de Deus, mas Deus essa noite está dizendo assim: eu estou aqui para restituir o tempo que você perdeu. Essas pessoas, algumas fizeram aula de batismo, outras estão aprendendo aqui agora, porque estavam trabalhando. Mas talvez hoje você está aqui, você sempre deu as suas desculpas, mesmo sabendo o seu lugar, mesmo sabendo quem você é. Talvez você está tentando o teu jeito, mas eu quero que você entenda: o pecado traz morte, mas Jesus traz a vida. Ele continua te buscando, como a ovelha que se perdeu. Ele acende a luz, procurando a moeda que se perdeu. E ele fica na varanda, esperando o filho voltar. E a Bíblia vai dizer que quando o filho volta, o pai não coloca o dedo na cara do filho e diz: olha, você vai ter que mudar. Ele simplesmente faz uma festa. E aí põe lá de novo o mesmo versículo, Lucas 15, verso 24. Lucas 15, 24. É a mesma mensagem que Deus está dizendo: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e se alegraram. Talvez situações na sua vida tenham matado você, tenham distanciado você de Deus. Você é tão, às vezes a sua justiça própria é tão grande que você diz: não, tem que ter certo, tem que ser certo, porque se não for certo não serve. Mas você também não é certo. Você estava defeituoso por causa do pecado, mas Deus veio para corrigir o seu problema. Então, antes de eu continuar, eu quero orar. Eu quero orar pelos pródigos. Tem gente na sua família que não acredita mais em você, mas o Deus que eu sirvo continua te chamando de filho. Você não perde a sua identidade. Você continua tendo identidade. Você continua tendo o mesmo nome. E o Pai continua te buscando. Mas hoje você precisa tomar uma decisão. Se você decidir viver sem Deus, é como o pródigo que vai embora. E o texto vai dizer: o pai é como se estivesse morto. Mas se você hoje decidir voltar, o pai vai fazer festa pelo seu retorno. Ele vai tirar, porque o filho estava descalço. E naquele tempo descalço é escravo. O filho estava com as roupas sujas. Quem usava roupa suja era empregado. O pai disse: troca a roupa,
porque ele não é empregado, ele é meu filho. Coloca chinelo no dedo, anel, porque só filho tem o brasão da família. Senhor, hoje aqui, Deus, pela manhã eu orei, e agora eu estou orando. Existem pródigos aqui, Senhor, que por uma decepção, por alguma circunstância, deixaram a sua presença, se esfriaram, perderam o contato. Dizem que carregam o Senhor no coração, mas no tempo de solidão se sentem só, se sentem desprotegidos. Aí lembram, colocam um louvor, ou lembram do lugar que é deles de origem, como o filho pródigo caiu em si e lembrou que tem um pai, que na verdade não foi o pai que decepcionou, foi pessoas, foi os irmãos, mas o pai continua sendo o pai. Que esse dia de hoje seja um dia de festa, que seja um dia de celebração, seja o dia de tirar, Deus amado, o fardo, seja o dia de tirar o jugo, seja o dia de entregar ao Senhor o controle da vida. Saiu, quebrou a cara, fez tudo errado, ou está quebrando a cara, ou está tentando conquistar o respeito lá fora. Aqui era chamado de princesa, lá fora é chamado de qualquer coisa. Que hoje, Senhor, o Senhor possa alcançar seus filhos, e as lágrimas de manhã possam ter colheitas essa noite.